Entramos no ar? Uhum. Estamos no ar? Sim. E tem o respeitável público já está a postos? Como é, Emily? Tem 30 pessoas assistindo. Já? Já tem 30 pessoas. Acho que todo mundo esperando. Boa Ansiosa para começar. tarde. Senhoras e senhores, público sempre respeitável do circo, boa tarde. Com o coração aos pulos, da emoção de tudo que é ao vivo, mesmo que seja virtual, né? Tivemos uns problemas técnicos e entramos agora aqui buscando... Teve problema de conexão com o Adalto Soares, de Brasília. Então, nós vamos aqui começar e ver se conseguimos resolver esse problema enquanto isso. Bom, começando, eu digo que estamos iniciando o programa Sou de Circo em Casa. Sabe que eu estava até pensando disso, porque o Sou de Circo é uma expressão, né? O circo, ele habita muitas expressões do vocabulário do dia a dia. E tem o Sou de Circo, que é uma das expressões afirmativa. Geralmente é uma pessoa fora do normal, consegue fazer coisas excepcionais, né? Essa menina é de circo. Então, eu estava pensando que sou de circo em casa, que é verdade, né? Porque para ficar em casa, nessa quarentena, também está precisando ser de circo, ser excepcional. O Sou de Circo é um programa... Emily, você pode falar para a gente do Sou de Circo? O Sou de Circo é um programa de formação e experimentação profissional de jovens circenses em museologia e história do circo. A gente atua, ao mesmo tempo que recebe a formação, a gente atua trabalhando no acervo, fazendo práticas de conservação e de pesquisa. Bom, o Sou de... É a segunda edição agora, né? Primeira edição em 2018, agora estamos na segunda edição. Certo. E o Sou de Circo é realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo, que atualmente tem na presidência o nosso querido palhaço, o Fernando Sampaio. Também mandar um abraço aqui para Elane Freire, também faz parte. Letícia Coura. Então, o Sou de Circo é um programa realizado pela Associação de Amigos do Centro de Memória do Circo. E o Centro de Memória do Circo, ele pertence à Secretaria Municipal de Cultura, é a primeira instituição de toda a América Latina consagrada à memória e à cultura circense, e fica localizado num dos mais importantes sítios históricos do circo brasileiro, que é o Largo do Paissandu. Eita! Vamos para a segunda parte. Essa é a 4ª sessão do Sou de Circo em Casa. Nós iniciamos com a gloriosa historiadora e pesquisadora Hermínia Silva. Depois recebemos Aira Bonfim, também pesquisadora. Sim, então esse é o 5º. Eu vi que estava me escapando. Então começamos com Hermínia Silva, depois recebemos Daniele Pimenta, depois a Aira Bonfim, depois o Walter Souza Júnior e a Gabi Winter, e hoje vamos receber o Adalto Soares e o Maurício Rafael, com uma apresentação e mediação desta aqui que vos fala, e de Emily Kimura. Maurício Rafael é mestre pelo programa de pós-graduação da USP e intercuidades em museologia da Universidade de São Paulo. Ele é especialista em História e Cultura
no Brasil pela Universidade Gama Filho e em Gestão Cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do Serviço Social do Comércio. Desculpa aí, Maurício, me atrapalhei na fala. Atualmente, Maurício, ele é colega nosso, né? Ele trabalha ele é supervisor de museologia e acervos do Museu da Cidade de São Paulo, uma instituição que congrega 13 espaços históricos distribuídos pelo território da capital paulista e, como Centro de Memória do Circo, pertence à Secretaria Municipal de Cultura. E também é atualmente dirigido pelo querido Marcos Cartum, que é o... Sabe quem é Marcos Cartum, né? Sei. Ele já foi lá visitar uma vez. Ele é o autor, ele que fez o logotipo do Centro de Memória do Circo. Também um arquiteto talentoso. Emily Kimura é formada em Ciências Sociais, bacharelado em Antropologia pela Unicamp. Emily também é de circo, estudou trapézio e contorcionismo com a CIA do Circo, de Cláudio Ortani e Alex Brad, em Campinas. A Emily participa do Sou de Circo desde 2018. É uma peça fundamental, uma pessoa fundamental no nosso trabalho. Ela, agora, nessa segunda edição, elas fizeram a primeira edição, assim como a Emily, tem a Júlia Campos, a Mônica, a Júlia, o Henrique Vasques, o Alberto Fernandes e... Não esqueci de ninguém, Não, a Mônica já falei também. Que são jovens que participaram da edição de 2018 e estão fazendo a segunda edição. Bom, o tema da conversa de hoje é arquivologia e museologia, ciências da informação, um acervo psíquico. Bom, a dinâmica que pensamos aqui, esperamos que consigamos que o Adalto entre. No primeiro momento, nós vamos apresentar o acervo, algumas características, algumas coisas do acervo do Centro de Memória do Circo. Depois, o Maurício vai falar sobre a museologia. Depois, o Adalto sobre arquivologia. Numa segunda parte, eles vão responder as perguntas do público e cada um terá 5 minutos no final para concluir sua exposição. Sobre o Adalto, ele é graduado em Economia e Filosofia, é mestre em Educação pela Universidade de Brasília e é coordenador do setor de Comunicação e Informação da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura no Brasil. É uma honra receber aqui Adalto e Maurício. Então, vamos lá, vamos começar? Começar mostrando um pouco do acervo do Centro de Memória do Circo. Antes de passar alguma imagem, de colocar imagens, acho que, em primeiro lugar, queria exaltar, né, o esforço da comunidade circense ao longo da sua trajetória, o esforço em preservar o patrimônio documental, material. Né? Vocês imaginem que uma classe que está na estrada, que enfrenta muito mais poeira, fuligem, água do mar, enchentes, o esforço que foi, principalmente na realização do seu trabalho, e também o esforço de documentar o seu trabalho.
queria começar falando disso. Muitos dos acervos passaram por 3, 4 gerações, muitos dos documentos, até chegar ao Centro de Memória do Circo. Então, isso é muito bonito também, porque o artista de circo geralmente é omitido, né, da história das artes, oficial das artes, mas manteve a consciência da sua importância. Quando você vê vários acervos constituídos e preservados por várias gerações. Segunda coisa a falar de um acervo de circo é quanto é diverso, quantos suportes e formatos existem no acervo de circo, né? No caso do Centro de Memória do Circo, nós temos até aqui no livro A Classificação dos Documentos, nós temos documentos textuais e bibliográficos. São documentos manuscritos, datilografados, digitados ou impressos. Documentos iconográficos, como fotografia, partituras, cartazes, ingressos. Documentos fonográficos, documentos audiovisuais, documentos tridimensionais, né? Tridimensionais, que a gente pode, falando a língua nossa, os figurinos, os adereços, os aparelhos, as condecorações, né? Tudo que tem 3 dimensões. E os documentos informáticos ou digitais. Então, um acervo de circo possui muitos suportes e muitos formatos. O acervo do Centro de Memória do Circo, ele hoje está guardado em 2 reservas técnicas. A primeira, que nós chamamos de R1, onde estão os documentos textuais, iconográficos, audiovisuais, e na R2, os documentos tridimensionais. Dá para mostrar, Renato? As nossas reservas técnicas? Só para constar aqui, que quem está assistindo, acompanhando a live com a gente, tem a Alice Viveiro de Castro, a Mariana de Rocha, de João Pessoa, a Daniele Oliveira e a Thaís, que faz parte da equipe. Eba, Alice, todo mundo. Apareceu está entrando. Vamos ver. Não é esse. Esse é do Maurício. Esse é o do Maurício. É do Centro de Memória. Sim. Então, a R1, onde se encontra principalmente, acho que tem uma anterior, onde estão os documentos textuais, iconográficos, fonográficos e audiovisuais, principalmente. Pode passar. Aqui, nosso fabuloso armário, sempre quando chegaram esses armários deslizantes, sempre foi uma alegria colocar, né, o acervo do circo aí dentro. Pode passar. Eu acho que é um pouco lento, desculpa. Então, aqui, os documentos textuais, gráficos. A gente vai dando um zoom. Pode ir. Eles são guardados, os papéis próprios. Isso é a parte, né? Parte física dos documentos. Isso. Essa é a nossa R1.
Aí temos a R2, que é dos documentos tridimensionais. Os aparelhos, os figurinos, as perucas, os aparelhos de palhaço, os aparelhos de equilibrismo. Essa é uma coleção de perucas do Circo Nerino, interessante. O Roger, é importante até dizer isso, né, que o Centro de Memória do Circo, o acervo, ele nasce da junção de dois acervos, Circo Garcia e Circo Nerino. Ao mesmo tempo que o Circo Garcia, esses dois acervos, eles têm uma característica muito, que eu acho que é ligado também ao arquivo, né, que é os documentos textuais, iconográficos, fonográficos e audiovisuais. O seu Roger sempre apontou para outros tipos de documentos. E uma coisa que ele teve que... foi difícil, foi preservar essas perucas. Era difícil, mas ele preservou. É interessante, essas perucas, elas têm desde canecalon até muitas perucas de rabo de cavalo, de crina de cavalo, são perucas do Circo Teatro. Vamos? Pode ir. Que já buscamos um pouco, isso é o resultado de uma troca com o Museu do Traje da França, que conseguiu, que já criou cabides mais próprios, né? Que já são o que se chama os figurinos, talvez o mais difícil para preservar, né, que são o têxtil, os têxteis, como é que preserva luz. Isso, seu Roger também tinha guardado figurinos, mas o figurino ele é mais delicado. Então, gostaria também de falar disso. No começo, com Garcia Nerino, tinha muito documento textual, recortes de jornal, muitas fotografias, muitos cartazes, peças de circo-teatro. E seu Roger guardou aparelhos, cadeiras. Mas quando vem o Centro de Memória do Circo, fora esses documentos, né, começa a vir muitos aparelhos. Aparelhos no circo é tudo que o artista usa. Então, as claves do malabarista são aparelhos. A flor que espirra a água do palhaço é um aparelho, né? E vieram muitos aparelhos. Geralmente, eu também acho que porque os aparelhos eles são feitos de material nobre. Geralmente, quando a tradição continua, ele é usado por várias gerações. Então, quando, por exemplo, recebemos as espadas que o Jorga engolia, se tivesse continuidade, talvez estaria com o filho. Mas é interessante isso, né? Porque tempos depois veio o Tony para medir a espada do Jorga, que ele também queria fazer esse número de novo, né? Engolir a espada. Isso a gente vê também quanto o acervo de um circo, que é tão imaterial, é material também, né? Emily? Oi. Você usa o sininho para mim, tem essa coisa do sininho, não é? Sim, viu, Maurício? Tem. Olha, são 20 minutos. Quando der 15 minutos, o que é que você vai tocar, Emily? Isso. Aí acabar o tempo, são 2 toques. Aí acabou, né? Ou eu também estou nesse jogo, não posso me alongar.
Então, vamos lá, Renato, então, aí é o último, né? Principais ações do acervo. Bom, eu tenho essas duas reservas técnicas e também temos que ficam os documentos que ainda não receberam tratamento técnico quando chegam esses documentos, né? Então, aqui tem as principais ações do acervo, higienização, pequenos reparos, e a gente tem algumas fotografias dessas ações. Vamos passar? Você pode ir passando? Se eu sempre uma foto antiga, mas sempre ela me comove, né? Meu sapato palhaço. Tá? Pode ir passando, viu? Essas. Ali foi um sapato, aqui é uma notícia de jornal, recorte de jornal. Acho que isso é espátulas térmicas, quem sabe bem dessas coisas é a Camila. Os objetos, né? Os instrumentos para preservação dos documentos. Aí está fazendo a higienização, processo de limpeza mecânica superficial dos documentos para tirar a sujidade. Pode passar. Aí também a higienização de um cartaz dentro de uma mesa de higienização, né? Mais conhecida como capela. Aí provavelmente está fazendo um pequeno reparo, deve estar tirando as sujeiras assim que fica dentro desses espaços. Aí estão fazendo uma higienização da peruca. E aí com a barba também, que aí aspira, a gente coloca um tulizinho na boca do aspirador e aspira bem leve para tirar a sujidade nas poeiras que ficam mais grudadinhas. Aqui é uma vitrine, né? A gente tem duas vitrines. Aí é da exposição. É a parte de compartilhar. Né? Nossa, o meu virou tudo de cabeça para baixo, me deu um nó na cabeça. Só para contar também que quem está acompanhando a gente é a Marilu Sabotalo, que faz ela dá a consultoria sobre gestão de formação. Ela mandou um comentário assim: sempre um prazer ouvir quem conhece tão bem do universo do circo. Parabéns, Verônica. Bom, seguindo aqui, eu queria falar, né, o nosso acervo ele é constituído por mais ou menos 80 mil documentos, ele é reunido em coleções e seções. Por exemplo, temos a coleção da família Pinto, aí temos a seção do MASP, a seção da família do Aielson, a seção, são várias que formam a coleção Júlio Amaral, temos a seção do MIS, temos a seção da Bel Toledo. Bom, os documentos mais antigos do Centro de Memória do Circo são o Cinturão, de Madame Joanita Pereira, e o Diário de Polidoro. Tem o clichê do palhaço Picolino
Circo-Nerino Avanzi. O cinturão da Juanita Pereira tem 150 anos. Ela recebeu em 1868, na Inglaterra. Juanita Pereira é a avó do Fusarca, né, a mãe do Alcibiades. E o Diário de Polidori, que foi escrito entre 1873 e 1921. Esses documentos eles foram passados por 3, 4 gerações. Chegou ao Centro de Memória do Circo. Grande honra e responsabilidade. Sobre a formação desses conjuntos documentais, eu tenho observado que ele se constitui, a gente pode... São duas ações concretas, né? Uma aqui eu chamo de o álbum de fotografias, onde além de fotografias tem recortes de jornais, tem cartazes, tem ingressos, bilhetes do público. Até o álbum de fotografia é muito bem descrito no romance Jubiabá, pelo Jorge Amado. Então, o circense sempre tem o seu álbum de fotografias. Lembro que eu conheci até uma russa, Dona Geni, que era casada com Guido, cara importante do Globo da Morte, e ela disse que tinha perdido o álbum dela, e que aí ela ficou uma artista sem álbum. Isso me marcou muito. E uma outra ação mais avançada do circense é quando ele próprio registra a sua história, com fotografias, diário, coleções de recortes de jornais. O Circo-Nerino chegou ao ponto de fazer o seu livro de ouro para que as autoridades civis, militares e eclesiásticas, né, colocassem as suas impressões. Também convém destacar o costume dos circenses de entregar o seu arquivo documental para um historiador, um pesquisador, uma pessoa ou para uma instituição. Então, dentro disso, há de se destacar o trabalho incrível realizado pelo seu Júlio Amaral de Oliveira, conhecido no meio circense como seu Julinho Boas Maneiras, a quem a classe circense, né, levava suas fotos, seus cartões. Essa coleção foi registrada pelo MIS, na gestão de Rudá de Andrade, e hoje se encontra no Centro de Memória do Circo. Uma outra ação, né, por exemplo, também Piolim, que vai e entrega seu traje para a Lina e para o Pietro Mariabá, de 72, que também se encontra no Centro de Memória do Circo. Eu também tive o privilégio de ser guardiã, né, primeiro do acervo do Circo-Nerino, depois também do Circo Garcia, e hoje essa função cabe ao Centro de Memória do Circo. Então, vamos para as principais coleções? Como é que está? O sininho vai bater? Bateu já, você não viu? Bateu. Eu não. Falta 2 minutos. Será que você dá mais 5? Não. Vamos só passar. Vamos passar só as imagens do acervo. Renato? Vê, a câmera tá torta. Você tá aparecendo Tá torta? meio torta. E Maurício, E agora? se você quiser ir aparecendo já também. Eu tô torta ainda? Tá torta ainda, você tá na vertical. Tô na vertical. É isso que eu tô vendo.
Aí são fotos, né, das coleções, da coleção Circo Nerino, agora a Já coleção Circo passou o Circo Garcia. Nerino? Passou. Estamos no Tá. Circo Garcia. Aqui o Circo Nerino prima por uma coleção de partituras, né? Inclusive, esse móvel aqui é um móvel de partituras. Então, cada um, quando chegou já não tinha, mas ainda tem samba, rumba, e ele tem as alças, é um móvel muito de quem está com o pé na estrada, né? E a bicicleta, eu acho que é a bicicleta que desmonta. Podemos ir? A sanfona da Dona Carola. A coleção Circo Garcia prima muito por muitos cartazes, chama essas coisas que gruda. Adesivo? Adesivos, isso. Tem os catálogos também. Aqui também os catálogos, isso, são os catálogos, muito bem. Isso aqui é o quê? Aqui é o deserto do Saara. Me parece que os documentos textuais, aqui é um álbum, né? É um álbum sensacional, instituído pela Dona Carola, que ele é escrito em várias línguas, são recortes de jornais. Família Pinto, Glorioso Piolim, Chapéu. Essa é uma sessão da Dona Ádua, que doou para o Sete Memória. Tá? Aqui é, ao mesmo tempo, né, uma revista. Eu acho que essa não é cruzeiro, uma manchete. E nós temos esse terno, essa roupa do Piolim. Nariz, colarinho e o, e o casaco. Podemos ir? Esse é o famoso Diário de Polidoro. Eles são dois, né? Escrito de punho próprio pelo Polidoro, depois que ele morre, por um filho dele. É muito comovente, porque ele começa em 1873, falando eu, Polidoro, e ele vai. Até que eu acho que em 1912 se fez uma letra entre fala faleceu Polidoro na cidade tal. E aí aquela nova letra passa a registrar o percurso da família. E tem um outro que é de jornais. Tem uma abertura muito bonita que eu acho que é o Neto que fala. Reunir esses recortes com a autorização dos meus irmãos, isso, aquilo, e agora eu tomo conta para proteger melhor a história do nosso avô Polidoro. Muito bonito esse documento. E no final também, né, o circo, a história do circo é a história dos transportes, né, do país. Tem uma página com todas as embarcações fluviais, marítimas, os trens que ele viajou. Vamos? Senão
Aquele é o escrito de punho próprio e o outro são os recortes de jornais. Vocês estão vendo? Aqui, por exemplo, do lado direito são as embarcações. E aqui ele faz assim, são tabelas. É claro que o diário de um viajante artista tem muito tempo de escrever, então é muito preciso. Cheguei dia tal, apresentei tantos espetáculos, esse é o 15º espetáculo da minha carreira, esse é o que chega a 5.000, 6.000 espetáculos. E aqui é o que a imprensa falou dele. Esse é do seu Joy, Vicky Joy, coleção menor, mas estamos aí no encalço dos filhos, porque não se trata apenas de guardar o material, o patrimônio material. É preciso, com isso, se fazer o levantamento da história do circo brasileiro. Quem é seu Joy? Seu Joy foi um dos grandes paradistas. Falar do seu Joy é preciso falar de Minervino Silva atrás, de Gaetan Ribolá, na frente de Milton Fabre, e mais à frente hoje, com tantos paradistas que temos, né? Então, se trata apenas de guardar os documentos, né? Esse é o trabalho que os Folk Circo têm feito tão bem. Vamos? Coleção Vicky Joy. A coleção Vicky Joy é composta por muitas fotografias e pelos figurinos também. Muitos figurinos. A coleção Abracirco. Aí a Abracirco é bem um arquivo, né? E que reúne documentação de várias associações de circo. E tipo, um vai herdando do outro, né? Vocês veem a BED e aí em cima a coleção Abracirco. É muito comovente, eu acho que temos 2.000, eu estou exagerando, fichas de artistas, acrobata, engolidor de fogo, engolidor de espada, rompeira. É bonito, que é uma documentação dos anônimos tão populares, né? Esses populares tão anônimos. Vamos? Isso também é uma coisa que, né, a família de Dirce Marques Militello, da família Tangará, convidam para a missa do 7º dia pela sua alma na Igreja do Rosário, a Igreja da Mãe Preta. Aqui a gente vê muito a cultura dos cartazes, dos cartazetes, né? A cultura circense. E isso, como era um local em que os circenses iam, até porque a sede ficava no Paissandu, a segunda-feira, então, quando morria alguém, eles faziam esses cartazes. A gente tem quantos? Uns 20, Emily, desse tipo? Acho que sim. Cadê a Camila? Vamos. Vamos. Para circo. Eu acho que acabou, não acabou? Bom, é isso. Viu, Maurício? Não sei se o Adalto conseguiu entrar. Ver o tema de hoje, entender essas ciências da informação, um acervo como o nosso, no acervo do circo. Acho que é isso. Aí a gente recebeu um comentário aqui da Emily Bonfim, que participou, né, da terceira
falando assim, acervo diverso, complexo, que demanda um trabalho rigoroso para a manutenção e comunicação junto ao público. Teve um outro comentário da Sabrina Neri, que disse que acervo lindo, parabéns pelo acervo e por sua conservação. Tem outro comentário do Rodrigo Robleno. Bravo, Verônica Tamok, todos que mantêm viva a memória do circo. Legal. Vamos lá, vamos, Maurício, né? Vamos lá, então. Ô, Maurício, obrigada, viu? Obrigada não só por você estar aqui, mas porque você, todo esse trabalho de preservação, a gente também sempre contou com você, com as pessoas, né, da Secretaria Municipal de Cultura, Museu da Cidade, o Arquivo Histórico, com a Zínia, com a Shirley. Então, agradeço por você estar aqui e agradeço pela colaboração, pela cooperação. Imagina, Verônica, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Nós estamos juntos, né, no mesmo barco, dentro da Secretaria de Cultura, e eu venho, desde 2016, quando eu entrei na Secretaria, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo no sentido de coletar e preservar essa importante memória, né, da arte circense, e o desenvolvimento dessas ações que você também apresentou agora, e a gente percebe o quanto evoluiu, o quanto o trabalho de vocês cresceu, se qualificou, e a importância desse trabalho mesmo, né, tendo em vista que, me corrija se eu tiver enganado, eu acho que no Brasil é a única instituição que se debruça sobre essa temática, sobre, né, a memória da arte circense, né, então a importância desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, que você apresentou agora. Então, obrigado pelo convite, queria cumprimentar toda a equipe do Centro de Memória do Circo, toda a garotada aí também que está trabalhando na parte de apoio, e reforçar mais uma vez que, para mim, de fato, é um prazer poder participar, contribuir de alguma forma com a discussão, e acho que, na verdade, é mais uma troca, né? Uma troca, um diálogo, uma conversa, que eu acho que os dois lados acabam ganhando nesse aspecto. Bom, eu queria, então, começar, vou pedir para o Renato abrir o slide para a gente. Enquanto ele abre, queria cumprimentar também todo o público que está nos assistindo, né? Estava falando que a gente está com um bom número de espectadores, né? Não só de São Paulo, mas também de outras regiões do Brasil, então eu queria cumprimentar todos. E dizer que a minha abordagem, né, a minha fala, ela vai ser muito debruçada a partir da minha experiência desenvolvida no Museu da Cidade de São Paulo, né? O meu lugar de fala é esse. Sou museólogo de uma instituição pública municipal, responsável pelo gerenciamento de acervos, de 5 grandes acervos, dentro de uma estrutura enxuta, mas que possui uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos colegas que são bibliotecários, que são conservadores, historiadores, e com isso a gente vem tentando desenvolver uma série de ações, assim como vocês no Centro de Memória do Circo, no sentido de qualificar e tratar e disponibilizar as informações sobre os nossos acervos, né? Então, a minha fala vai ser a partir dessa experiência, né? Mais no sentido que nos últimos 2 anos e meio, a gente implementou um centro de documentação no Museu da Cidade, né? Com uma massa documental que estava aí dispersa por toda a instituição, e a gente conseguiu agregar e reunir num único local, num único espaço, toda essa massa documental que registra e conta a história do museu, das suas atividades, dos seus acervos, né, e para nós foi muito importante porque a gente deu um salto qualitativo no sentido de poder recuperar informações que pudessem possibilitar outras ações museológicas, né, e aí eu queria fazer também um registro, e eu acho que elas estão nos acompanhando, da Fernanda e da Emília, que são meus colegas e trabalham no Centro de Documentação, e estão fazendo aí um trabalho árduo para poder, de fato, organizar esse material.
Bom, então vamos lá. Eu queria pedir então para passar para o primeiro slide, por favor. E aí eu acho que para essa nossa conversa, né, o tema, né, é arquivologia e museologia, ciência da informação e acervo de circo. E aí eu tomo a liberdade de inserir nesse primeiro momento da nossa conversa também a biblioteconomia, que eu acho que são, né, mais popularmente conhecidas, né, as três Marias, né, as três áreas, as três disciplinas que estão agregadas à grande área temática da ciência da informação, e que tem a sua origem na Biblioteca de Alexandria, né? São essas três instituições, a gente pode dizer que elas tiveram sua gênese dentro dessa instituição, a Biblioteca de Alexandria, que foi construída no século III a.C., né? E foi um protótipo do que hoje a gente conhece, né? De fato, um protótipo bem inicial do que hoje a gente conhece, que é arquivo, biblioteca e museu, né? Era uma instituição que congregava acervos museológicos, bibliográficos, acervos documentais, em pergaminhos, né? No sentido de reunir e organizar todas essas coleções e disponibilizar essas coleções para o público mais especializado, né? Não era uma instituição totalmente aberta a todos, mas disponibilizar esse acervo para estudo, aquisição de conhecimento, né, nos moldes do que hoje a gente conhece a universidade, né? Então, a Biblioteca de Alexandria tinha muito desse aspecto, de ser uma instituição que disponibilizava as informações, né, os acervos, a materialidade, no sentido de produzir um conhecimento. Infelizmente, essa biblioteca foi incendiado, esse acervo destruído, né, no 48 a.C., por conta de um incêndio ocorrido durante a Guerra Civil Romana. Só fiz esse adendo histórico, a minha ideia não é construir aqui uma cronologia, eu acho que não é a pauta, né, mas só fiz esse adendo para a gente entender como essas três áreas, né, arquivologia, biblioteconomia e museu, elas têm especificidades, mas elas se aproximam muito. E durante um tempo se afastaram, né, cada um foi caminhando no sentido de criar suas próprias metodologias, mas cada vez mais a gente sente a necessidade dessas três áreas se interrelacionarem, né, justamente no sentido da gente poder desenvolver práticas para recuperação da informação e produção de conhecimento a partir dos acervos e das ações desenvolvidas nessas instituições. Então, a gente poderia avançar para o segundo slide. E aí eu dou um salto, antes de falar a respeito do conteúdo desse slide, eu queria dar um salto, como eu falei, a proposta não é fazer uma cronologia, mas dou um salto já para o século XIX, quando de fato a gente consegue ter entre o final do século XVIII, na verdade, e século XIX, né, quando nós tivemos a Revolução Francesa aí, quando a gente teve, de fato, a institucionalização e a segmentação dessas áreas, né? E aí, consequentemente, a especialização do trabalho na área de arquivo, bibliotecas e museus. E aí essas instituições acabaram tendo espaços bem delimitados, e na nossa área, na área de museus, né, na área onde eu atuo, a gente tem também dentro das nossas instituições setores, né, a grande parte dos museus possuem setores especializados dentro da área de biblioteconomia, ou seja, uma biblioteca setorial especializada naquela área temática onde o museu se debruça, e um arquivo também, né, que possibilita a base de estudos para desenvolvimento de pesquisas e a consequente produção de conhecimento. Na minha fala, vocês vão ouvir muito, talvez fique até um pouco redundante, mas eu vou falar muito dessa questão da produção de conhecimento, que eu acho que é uma chave principal para essas três grandes áreas, e para nós a museologia é fundamental, né? A gente não pode deixar de esquecer que o museu não é só um espaço, como a Verônica já vem falando na fala dela, não é só um espaço
apenas de preservação e tratamento dessas coleções, mas também de pesquisa, de disponibilização desse acervo para o público, a fim de que a gente disponibilize essa informação e o público consiga ter diferentes leituras e ampliar o seu repertório de conhecimento. E aí, voltando na área da museologia, eu acho que mais do que na arqueologia e na biblioteconomia, os museus eles passaram a ter essa especificidade e essa inter-relação com as duas áreas, com a biblioteca, com a biblioteconomia e com a arquivologia, porque a gente precisa ter bibliotecas especializadas e um arquivo especializado no acervo do museu. E aí, bibliotecas, arquivos e museus são instituições de memória, né, e, como tal, têm funções básicas de coleta, preservação, organização e disponibilizar o acesso ao público ao patrimônio cultural, seja para fins educacionais, de pesquisa, de enriquecimento cultural ou até de entretenimento. Né? São instituições que trabalham com camadas de memória, ou seja, elas ativam essas camadas para as novas gerações. Né? E aí a gente tem que entender que a memória também é uma memória seletiva, né? E essas instituições também trabalham muito a partir disso, por conta da sua própria tematização. E aí que eu trouxe, a grosso modo, né, só para a gente poder também fundamentar um pouquinho a discussão, construir uma linha de raciocínio, né? Nós sabemos que existem muitas similaridades entre essas três áreas, mas eu gostaria também de falar um pouquinho das especificidades, né, do que difere uma instituição da outra, né? Então, a gente poderia dizer que o arquivo, ele possui a sua organização, ela espelha a instituição de que trata os documentos, né? Então, o seu acervo é sobre aquela instituição onde ela está inserida, seja um arquivo como o Arquivo Histórico Municipal, uma instituição em si, ou um arquivo setorizado dentro de uma instituição qualquer. A biblioteca, a sua organização espelha o arranjo dado às áreas de conhecimento, e o museu, a sua organização espelha já recortes do tempo, de assuntos e de uma memória social, de uma memória coletiva. Podemos ir para o próximo slide? E outro aspecto é que a maioria das instituições, e aqui eu queria focar mais também a parte de museus, são instituições públicas, independente se elas são geridas, né, pelo poder público ou por organizações não governamentais, né, mas são, em sua grande maioria, são instituições públicas. No caso do Brasil, mais de 70% dessas instituições são vinculadas à administração municipal, como é o caso do Centro de Memória do Circo, o Museu da Cidade onde eu trabalho, né? E aí fazem parte de um sistema cultural público. Próximo slide, por favor. E aí eu queria, adentrando, né, fiz esse pequeno preâmbulo aí das três áreas, aí eu quero avançar mais especificamente nessa relação proposta aí para a nossa discussão, que é a relação entre arquivologia e museologia. E aí eu queria trazer fundamentação do que a nossa legislação traz enquanto para as áreas de arquivo e para a área de museus. Né? E aí a Lei Federal 8.159 de 1991, que regulamenta e trata de aspectos referentes à área de arquivos, nos define que arquivos é um conjunto de documentos recebidos e acumulados por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência de exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Né? Ou seja, então o arquivo ele tanto pode ser de uma instituição como um todo, né, um arquivo, como eu já falei anteriormente, um arquivo municipal, estadual, né, como ele pode ser de um setor específico de uma empresa, de uma instituição, de um museu, de uma biblioteca, né, independente do seu status institucional, os objetivos são os mesmos, né, no sentido de agrupar, de coletar, de agrupar, de recolher, de tratar esses documentos a fim de gerar e de disponibilizar a informação.
E aí, com esse entendimento, né, do conceito de arquivo por essa legislação, a gente entende que a prática como eu falei, a prática da coleta, da guarda, do tratamento técnico e da disponibilização desses documentos, a gente pode entender o que é o conceito de arquivo. E aí, avançando para a próxima tela, vou pedir para o Renato avançar, eu trago a conceituação do que é museus. Lembrando que essa conceituação, ela vem sendo trabalhada há muito tempo, especialmente desde a década de 40, após a Segunda Guerra Mundial, onde a gente tinha museus mais elitizados, segmentados, fechados, restritos, não tinham ainda o cunho, a sua função social e educacional muito bem estabelecida. Então, ao longo do tempo, organismos como a Unesco, o Conselho Internacional de Museus, vêm trabalhando nessa questão da conceituação no sentido de abrir, de alargar cada vez mais a instituição museológica, justamente para atender a um compromisso social que eu vou falar mais lá na frente. Mas aí, todas essas discussões e essa evolução do conceito, ela reverberou na nossa primeira e única legislação para a área museológica aqui no Brasil, que é a Lei Federal 11.904, de 2009, né? Ou seja, quase 30 anos após aí a legislação da área de arquivologia, né? E aí, essa legislação nos traz que consideram-se museus as instituições sem fins lucrativos, que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural abertas ao público e a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. É um conceito muito amplo e, como eu falei já anteriormente, ele é reflexo de uma série de discussões e de lutas dos profissionais que atuam na área museológica, e eu falo de conservadores, de educadores, de museólogos, de historiadores, no sentido de abarcar dentro desse conceito todas as especificidades e complexidades dentro do trabalho de uma instituição museológica. E aí esse conceito abrange que aspectos, né? O trabalho permanente com o patrimônio cultural e suas manifestações, seja ele patrimônio material, né, o patrimônio físico, ou aquele patrimônio intangível, né, a experiência de vida humana, né, das pessoas, né. Então, o trabalho dentro da área de museus, ele tem esses dois viés, né, o trabalho com a materialidade, mas também com a imaterialidade, que é muito importante para a consolidação, para a preservação de uma memória. A presença de acervos e exposições, né, então, diferente da área de arquivos, né, a área de museus, para a gente entender o que é um museu, ele precisa ter um espaço de exposição, de extroversão do seu acervo, das suas pesquisas. Esse espaço tanto pode ser físico, né, eu posso visitar uma instituição, quanto pode ser um espaço virtual, né, que é o que, atualmente, por conta da pandemia, a gente tem utilizado muito, né, as visitas virtuais aos espaços museológicos. A utilização desse patrimônio cultural preservado pelo museu como um recurso educacional, educativo, turístico e de inclusão social, né? O acervo é a memória a serviço de um trabalho de tomada de consciência, né? Não apenas preservar por preservar ou para garantir a memória de um grupo ou de uma instituição. Opa, preciso acelerar aqui. Então, esse compromisso da preservação e da pesquisa e da exposição para justamente ter esse contexto da educação não formal e da tomada de consciência. Bom, vamos avançar? Então, vou ter que apressar um pouquinho. E aí, com isso, trago um pouquinho do que é o trabalho básico dentro de uma instituição museológica que, por exemplo, o Centro de Memória do Circo também, pelo que a Verônica apresentou, desenvolve, né? Esse trabalho, fazendo uma relação com a conceituação de museu, está vinculado, está afirmado em 3 grandes pilares de atuação. Uma que é a salvaguarda, né? Mais específico, voltado para a questão da coleta, da conservação, da documentação, catalogação desses acervos, né? O segundo pilar é a pesquisa, né? A informação e a produção de conhecimento acerca desse acervo, e, por fim, a comunicação, a exposição, ações educativas culturais, as publicações. Então,
Isso que a gente conhece como a cadeia operatória museológica, e isso que é o objeto de trabalho dos museus. Além não é apenas a preservação de um patrimônio cultural, mas trabalhar esses três pilares de uma forma equilibrada. A gente vê hoje que tem ainda instituições que trabalham muito mais na perspectiva da preservação e da pesquisa, e acaba deixando a comunicação um pouco de segundo plano e vice-versa. E aí, avançando, eu fiz esse pequeno parênteses para falar um pouco da área de museus, e aí eu volto para falar um pouco mais dessa relação desculpa, antes de falar dessa relação da arquivologia e da museologia, a gente precisa entender isso que eu já falei no início, né, das funções do museu. Função científica, produção de conhecimento, função educativa, mediar o patrimônio para o público, e a função social, que é essa tomada de consciência de entender onde estamos inseridos, né, e qual o nosso papel enquanto indivíduos e cidadãos para transformar determinada realidade. E aí a gente passa daquele museu-templo que a gente conhece, aquele museu mais antigo, mais sacralizador de um acervo, de uma entidade, passa mais para o museu-fórum, que trabalha a apropriação, reapropriação de identidades culturais, envolve uma participação ativa das pessoas, do público, ou seja, o público não é só mais um espectador, é um público que participa ativamente, e que me parece muito que é essa perspectiva que o Centro de Memória do Circo trabalha, né, no sentido dessa horizontal com o seu público, e, consequentemente, garantido aí uma ação de pertencimento e de engajamento do seu público, né. Avançando, aí eu trago aqui uma citação da professora Ana Maria Camargo, que é uma das referências na área da arquivologia, em que ela elabora, eu não vou ler porque a gente já está um pouquinho atrasado, mas o que ela nos apresenta, né, que os documentos de arquivos, eles não são colecionados, né, eles são produtos da instituição, e são utilizados em um primeiro momento pela própria instituição que necessita desses registros, documentos por N motivos, inclusive para tomadas de decisões no âmbito administrativo. Agora, já num segundo momento, os documentos passam a assumir um outro valor, diferente daquele que gerou a sua produção. E aí a gente entra num outro contexto, que é o valor histórico, né, o valor histórico, o valor cultural e a sua importância de relação com o próprio acervo museológico. Estou falando aqui no caso de arquivos de museus. Aí tem um grande risco, porque nessa fase pode ocorrer nessa separação entre o que é um arquivo institucional, administrativo, e um arquivo mais histórico, pode ocorrer aí desmembramentos dessa documentação. Então é muito importante que os profissionais de museus, né, fiquem atentos a isso, né. Os documentos devem ser preservados junto ao conjunto documental onde foi originado. Passando para o próximo slide, aí eu queria falar um pouquinho das características dos arquivos desses museus, né, dos arquivos de museus, né, as características e funções, né. Segundo a própria Ana Maria Camargo, os arquivos de museus contêm pelo menos 3 tipos de documentos. Primeiro, são documentos que são parte de sua coleção, mapas, fotografias, materiais audiovisuais, ou seja, documentos do arquivo propriamente dito, do acervo do arquivo, né. Segundo conjunto de documentos seria material de arquivo pertencente à sua coleção, incluindo informação e proveniência, né? Ou seja, são documentos que registram informações, histórico, informações de conservação, por onde o acervo do museu foi exposto, ou seja, informações do acervo do museu, seja o acervo museológico ou o próprio acervo arquivístico. No caso, na área da museologia, a gente chama isso de registros dos acervos, né, as informações tanto intrínsecas quanto extrínsecas desses acervos. E aí, por fim, a gente tem os documentos institucionais das atividades do próprio museu, né, são documentos que são produzidos pelo próprio museu no decorrer da sua caminhada, da sua atuação. E aí são projetos educativos, exposições, ações culturais, restauração da edificação que cedia o museu. Então, ou seja, é um conjunto de documentos que registra a caminhada dessa instituição. E isso é muito importante falar, porque às vezes a gente, enquanto profissional de museu, a gente se debruça muito sobre o trabalho acerca da preservação de uma memória, né,
de uma temática, no caso, o Centro de Memória do Circo, que a gente está falando, mas às vezes a gente se esquece de documentar, de registrar e de preservar a nossa própria memória institucional, né? Então, esses materiais, folders, como a Verônica já estava apresentando, os folders, revistas, tudo aquilo que faz parte da caminhada, da trajetória de uma instituição, também é muito importante essa preservação. Então, de acordo com a Ana Maria de Camargo, a gente tem essas 3 segmentações. Podemos avançar. Deu tempo E aí, de precisar de mais 5 minutinhos, tudo bem. Tá bom, eu vou acelerar aqui, eu já estou me aproximando do final. Mas termina assim, o que eu tá raciocínio, está muito interessante, Maurício. Vai lá. Tá legal. Assim, eu vou acelerar bastante, aí eu fico à disposição para a gente conversar durante o debate, né? Então, peço desculpa se em algum momento pode ficar confuso pela celeridade, mas a gente depois conversa. Eu queria fazer algumas reflexões no sentido entre a relação entre essas 2 áreas, de como nós da museologia, nós da área de museus, a gente precisa muito dessa inter-relação com a arquivologia e também com a biblioteconomia. Primeiro, a responsabilidade dos arquivos de museus aqui, né, no caso que eu estou falando, implementar e gerenciar um programa de gestão de documentos, né? É importante pensar nessa responsabilidade e de reger o direcionamento que esses documentos institucionais produzidos por diferentes setores da instituição, documentação, conservação, curadoria, ação educativa, de como isso vai ser direcionado para o arquivo, para que isso não se perca nos próprios setores, que é muito comum acontecer, né? Como eu falei, documentos de atividades finalísticas permanecem nos setores onde foram criados ou até mesmo descartados, com o tempo sem nem chegar ao arquivo para avaliação dos profissionais. Outro aspecto que me parece bem elementar é que o arquivo institucional, o arquivo do museu, tem como função manter atualizadas as informações sobre as exposições e organizar essa cronologia das exposições, né, a cronologia da própria instituição, junto com a lista dessas mostras. O não encaminhamento de documentos para o arquivo dispersa e dificulta a recuperação das informações, que é muito comum a gente perceber nos museus. E aí isso acaba ocasionando uma série de dificuldades para o museu, no sentido de entender a sua própria história e a história dos seus acervos. Outra questão e aí fazendo uma relação com a própria museologia, a importância de traçarmos estratégias e normatizações no sentido de termos uma política de gestão de acervos, uma política que discute e coloca em prática aspectos que vão auxiliar a equipe do museu, da comissão de acervos, para analisar aquisições, descartes de acervos, empréstimos, ações de conservação com determinados acervos, dependendo do suporte e do material. E por que isso é importante? Porque na grande maioria dos museus, né, a grande maioria dos museus existentes, seus acervos são provenientes de legados, né? Dificilmente você percebe uma instituição que ela é implementada e começa o seu acervo do zero, né? Na grande maioria das vezes você tem um acervo que você vai tratando, você vai desenvolvendo estratégias de tratamento técnico para esse acervo e você, no final, isso como consequência gera-se um museu. Então, a gente ter muito bem traçado qual é a missão da instituição, no caso do circo, é a preservação da memória do circo e da arte circense, para a gente ter isso bem registrado e não cair, às vezes, no risco, que algumas instituições caem, de preservar referências patrimoniais, acervos, que muitas vezes não tem relação nenhuma com a instituição. A política de aquisição, né, ou a política de gestão de acervos, também ela dá um respaldo e transparência ao processo decisório, né, e os museus como instituição pública é muito importante que isso esteja muito claro para o público, né, que acervo que eu estou preservando e como é que eu vou lidar com esse acervo, como eu vou gerir esse acervo, né. Lembrando que isso também é uma exigência da própria legislação, a Lei 11.904.
E aí a interação entre o trabalho entre as equipes de museologia e arquivologia, ela é fundamental. O que ocorre é que, às vezes, os arquivistas e os museólogos, eles trabalham na mesma instituição, mas quase que isolados, cada um trabalhando dentro da sua perspectiva, tendo a sua literatura profissional própria, suportes e metodologias próprias. Isso gerou, ao longo do tempo, dentro da museologia, um problema crônico. Eu acho que isso é muito, muito característico da museologia mais do que das outras áreas. Porque muitas vezes nós museólogos, nós profissionais de museus, não reconhecemos a importância de documentar as nossas próprias atividades e disponibilizar esses conteúdos para a própria instituição, né? A gente deixa esses nossos computadores, os nossos setores, e isso, com o passar do tempo, vai se perdendo. Então, uma responsabilidade básica para os arquivistas e museólogos é o desenvolvimento e implementação de normas com a política de gestão de acervos para as nossas práticas profissionais, onde são definidos limites, competências e responsabilidades mútuas. E aí eu avanço para o último slide, onde eu trago uma citação da professora e museóloga Maria Célia Moura Santos, em que ela aborda justamente essa questão da importância da gente delimitar uma política de acervo, mas também entender da importância também da gente ampliar o nosso leque de atuação, o nosso olhar para o nosso recorte patrimonial da instituição, onde ela fala que o museu raramente guarda a farda de um operário, nem mesmo a do operário padrão, mas tenho certeza de que guarda a casaca que o senhor fulano de tal usou em determinada cerimônia. Decorre daí um outro poder que o museu possui, o de comunicar aos seus visitantes o poder de uma determinada classe social, de uma etnia ou de uma geração. Diria que essa é uma luta constante, diária, dos profissionais da museologia e que a gente conta muito com o apoio das outras duas áreas, da arquivologia e da biblioteconomia, para fundamentar as nossas ações e possibilitar cada vez mais a democratização do acesso das pessoas ao patrimônio preservado nas instituições, mas também, principalmente, da gente ampliar o repertório patrimonial, da gente entender que todos os seres humanos são produtores e consumidores de cultura no conceito antropológico, né? E que parece que o Centro de Memória do Circo atua muito nessa perspectiva de uma visão mais horizontal e dialógica com o seu próprio público. Desculpem, gente, por ter avançado. Na próxima slide tem as referências. Queria agradecer pela oportunidade. Nós que agradecemos, Maurício. O Adalto, ele vai entrar por telefone. Aí a Thaís vai entrar e vai ser a ponte. Tá, vamos lá. Ele vai participar. Adalto Soares. E aí temos pessoas assistindo. Tem a Dona Marília, um beijo para Dona Marília, tô com saudades, está assistindo a gente. O Jorge Luiz Aparecido, Thaís Borges, N. Marques, os tipos Marcos Frotas também está nos assistindo. Oba! O Ramon Marambio, acho que o pai da Ellen, né? O pai da Ellen. Viu, Ramon? Você virou pai da Ellen já. A Shirley também está assistindo. A Shirley do arquivo? Isso. Do arquivo histórico. Ô, Shirley, querida. A Adalto entrou. E aí? A Thaís entrou? Cadê a nossa Thaís? Isso. Do arquivo histórico, Shirley, querida. Entrando. Ai, espero que minha internet estava indo tudo. Thaís entrou? Cadê a nossa... Nossa Thaís. Ai, meu Deus, cadê? Acho que estou entrando. Oi! Histórico, Chile, querida. Olá, vocês me...
Ai, espero que minha internet esteja indo Acho que desliga o áudio aí, Thaís. aqui. Computador. Nossa. Oi, Ai, meu Deus. Cadê? estão me ouvindo? Tô entrando. Eu não tô ouvindo, Thaís. Oi? Eu não tô ouvindo. Ai, meu Deus, gente. Sim. Sim, estão me ouvindo? Eu tô com a Adalto aqui. Peraí. Eu vou... Adalto, fala alguma coisa. Vocês estão ouvindo, Adalto? Escuta, mas vocês escutam ele? Ele tá falando comigo no Viva Voz aqui. Peraí. Também, dá pra escutar. Verônica, tudo bem? Ele tá falando aqui? Tá. Bem, Verônica? Tudo bem? Verônica, liga o microfone. Verônica, tudo bem? Vê, liga o microfone. Acho que você desligou o microfone. Verônica tá ligando o microfone. Adalto, vê se tá... Tudo bem? Ou caiu a conexão da V, será? Não, ela tá aqui. Um problema de áudio. Eita. Bom, então acho que o Adalto pode começar falando. E aí a Verônica resolve o problema técnico dela de áudio. Pode falar. Alô? Estamos. Oi? Sim. Pois então, Oi, Adalto, pode começar a falar. posso continuar? Pode. Bom, Aí só pra você vai ter uns 20 minutos de fala, aí quando faltar 5 minutos eu vou bater um sininho e quando acabar eu vou bater 2 vezes o sino pra te avisar. Mas se você precisar de mais tempo, aí tudo bem também. Só pra você ter uma noção do tempo. ok, combinado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Verônica, um especial da Unesco. Né? Eu estou aqui representando o setor de comunicação e informação. Esse setor detém um programa e desenvolve um programa no mundo chamado Memória do Mundo. Esse programa, ele titulou, né, inscreveu o acervo do Circo Garcia como Memória do Mundo. Né? Então, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar juntos, eu e Verônica, né, com a Unesco, o escritório da Unesco no Brasil, juntamente com o Centro de Memória do Circo, de modo que a gente pudesse avançar nos temas que são sensíveis para o centro, né? Dada a importância, como bem disse o Maurício, o acervo de circo, ele praticamente no Brasil é a principal instituição que detém acervo museológico e arquivístico de memória do circo, né? Então, para nós uma honra trabalhar com o Centro de Memória do Circo. E com relação a essa discussão toda, com relação ao trabalho, né, da ciência, da informação, essas divisões que a gente percebe do arquivismo, da museologia e da biblioteconomia, na Unesco nós trabalhamos especificamente com as áreas de arquivismo e biblioteconomia por conta do Programa Memória do Mundo. O Programa Memória do Mundo, ele trabalha com o suporte de duas dimensões, né? Os papéis, as fotografias
e incluímos também os arquivos de áudio e os arquivos de audiovisuais. Por que essa categorização? Essa categorização ela veio em função dos critérios do programa. Tudo que tem 3 dimensões não entra na nossa avaliação, e o trabalho ele é bem focado em critérios arquivísticos ou em critérios de arquivística audiovisual. Ok? Tudo bem? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Ótimo. Ok. Então, para nós, a relevância da arquivística ela é fundamental, né? Todo o trabalho que a gente identificou no Centro de Memória do Circo com o acervo documental que deu esse título para o Centro de Memória do Circo por conta da catalogação, por conta da relevância do acervo, por conta da conservação, por conta da documentação em outras publicações sobre esse acervo. Então, nós identificamos o acervo do Centro de Memória do Circo, especificamente a coleção do Circo Garcia, como de importância mundial, para a memória do mundo. Então, esse título ele nos faz buscar soluções e buscar parcerias para auxiliar o Centro de Memória do Circo nesse desafio. E é claro que a gente sabe que o acervo do Centro de Memória do Circo inclui grande parte o acervo museológico, que é fantástico, sobretudo no que diz respeito aos figurinos cênicos. Então, para nós, é um grande orgulho estar trabalhando com vocês nesse sentido. Agora, o que a gente tem desenvolvido, né, o nosso escritório da Unesco no Brasil, em parceria com a Prefeitura, e até com o trabalho que nós desenvolvemos no final do ano passado, né, com o evento que a Verônica nos ajudou, e a Prefeitura, a Secretaria de Cultura, né, de São Paulo, que foi o evento Patrimônio Documental de São Paulo, onde a gente discutiu, em termos de políticas públicas, a questão dos arquivos, de maneira geral. Então, toca um pouquinho no que o Maurício estava falando, ou seja, a gente percebe que no campo da arquivística, no campo do desenvolvimento de tecnologias para a manutenção dos arquivos documentais, a gente percebe que existe um avanço, né? Quer dizer, as secretarias todas, de algum modo, trabalham com a arquivística dos documentos do governo, da prefeitura, da cidade de São Paulo, né? E estamos sugerindo e trabalhando para reforçar esse tipo de iniciativa, é que todo tipo de tecnologia, ou de prática, ou de procedimentos que forem adotados para as demais secretarias, que possam ser disponibilizados também com a Secretaria de Cultura para os seus acervos documentais. Por que eu estou falando isso? Porque a Secretaria de Cultura tem, normalmente, uma quantidade enorme de prioridades. E que, normalmente, a questão dos acervos documentais, eles podem ser trabalhados no âmbito de políticas públicas de gestão documental, como da gestão da prefeitura como um todo. Entende? Esse é um pouco o pensamento que nós temos para que os documentos que estão catalogados no Centro de Memória do Circo possam ser vistos num plano de comunicação ou numa estratégia de comunicação como um serviço do Centro de Memória do Circo. Ou seja, todo o esforço que é necessário hoje em dia, né, para que tenhamos
das pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está vendo que o uso de tecnologias está se intensivando, é muito importante que os documentos possam ser acessados pela população, pelas grandes redes. E isso é possível se houver um esforço conjunto das demais secretarias da prefeitura para esse fim. Por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com a BN Digital, a Biblioteca Nacional Digital. Trabalhamos com a Biblioteca Nacional lá no Rio de Janeiro, que tem um acervo imenso. Mas o esforço que nós estamos junto com a Biblioteca Nacional, reforçando a importância da BN Digital, por conta do momento que a gente vive e por conta do desenvolvimento da tecnologia. É um pouco esse olhar que nós, da Unesco, buscamos trazer para um parceiro tão especial como o Centro de Memória do Circo. Ou seja, existem desafios tecnológicos básicos que facilitam o acesso a livros, facilitam o acesso a documentos, facilitam o acesso a fotos. Está aí o Instituto Moreira Salles, que nos brinda com uma quantidade enorme de fotos maravilhosas, e são o case de maior sucesso, talvez na América Latina, da preservação fotográfica. E o que nós tentamos sensibilizar os governantes, os secretários, o prefeito, é que a Secretaria de Cultura tem que ter o mesmo tratamento que uma Secretaria de Planejamento, que uma Secretaria de Administração, que trabalhe os temas relacionados à documentação. Entende? É isso. Quer dizer, você ter equipamentos de primeira geração para cuidar de todo a gestão documental da Prefeitura que diz respeito à economia, também pode ser utilizado para fazer a catalogação de um acervo que é infinitamente menor, tem um valor histórico e um valor de conhecimento, de memória da cidade de São Paulo, que muitas vezes deixa de ter as benesses da Prefeitura já utiliza, poderia ser disponibilizado para que a gente tenha acesso a documentos maravilhosos como esses apresentados pela Verônica hoje. É isso, a gente busca, o evento que nós participamos no Arquivo Histórico, que foi muito exitoso, tivemos a participação muito expressiva de tomadores de decisão da Prefeitura e de todas as instituições de São Paulo que receberam o título de Memória do Mundo. Nesse evento, a gente discutiu isso. A pergunta era: os acervos culturais, o patrimônio documental histórico, ele é uma responsabilidade da Secretaria de Cultura ou da Secretaria ou do Arquivo Público do Estado, da Prefeitura do Estado? E a discussão foi enorme. Estava conosco a secretária Malda, a secretária de Planejamento e Gestão conosco, e foi muito bom, porque podemos falar de trabalhos que precisam ser realizados no campo da arquivística governamental e ressaltamos a importância dos documentos históricos, dos documentos que estão na Biblioteca Mário de Andrade, dos documentos que estão no Centro de Memória do Circo, em todos os arquivos históricos e museus, inclusive. Então, a nossa ideia é apoiar sempre os parceiros e principalmente aquelas instituições que têm acervos com esse título de Memória do Mundo da Unesco. Essa é a nossa contribuição, ou seja, o tema do patrimônio documental dentro da Unesco é tratado não pelo setor de cultura, mas pelo setor de comunicação e informação, que entende que existem peculiaridades técnicas que precisam ser observadas para que a gente tenha, sobretudo, o acesso do cidadão. Para a Unesco é muito, muito importante que o acervo do Circo Garcia
que está no Centro de Memória do Circo seja acessado pelo maior número de pessoas. A disseminação do acesso à memória, para nós é fundamental. E hoje isso é possível através das novas tecnologias, através da internet, através da digitalização desses acessos. Mas esse trabalho tem que ser feito com muito rigor, com muito cuidado, com muita cautela, justamente para que as coleções possam ser vistas na sua amplitude maior, com as características mais relevantes e de uma forma muito ágil para que o cidadão possa ter acesso. Não só o cidadão, e também a ideia, a Unesco preza para que esse acervo seja acessado justamente pelos pesquisadores, como foi o que a Verônica falou. Quer dizer, nós temos um acervo e esse acervo precisa ser estudado. Né, as fichas dos artistas do circo que estão no acervo do Centro de Memória do Circo é uma fonte importantíssima de pesquisa para aquelas pessoas que se interessam por esse tema. Quer dizer, um pesquisador muitas vezes decide fazer a pesquisa se ele tem fonte arquivística para consultar. Se não tiver, ele pode até se interessar pelo tema, ele não vai estudar. Então, o trabalho do Centro de Memória do Circo é fundamental. Por quê? Porque ele disponibiliza a base, a fonte de dados documental para que haja um interesse da comunidade acadêmica em estudar o circo. Para isso, é muito importante que seja conhecido, disseminado, esteja nas redes. E é esse o empenho que eu tenho trabalhado. Nossa aproximação no Brasil, com a Prefeitura de São Paulo, com os projetos que a gente tem, um dos objetivos é esse: dar visibilidade ao trabalho realizado na Prefeitura, sobretudo aquele trabalho de acesso ao conhecimento. Quero agradecer muito a participação. Estou disponível para as perguntas. Obrigada, Adalto. Obrigada. Como está, Emily? Temos pergunta? Sim, temos uma pergunta aqui da Mônica. Ela perguntou: dada a diversidade das coleções do Centro de Memória do Circo, qual a melhor forma de trabalhá-lo? A partir dos conhecimentos da museologia ou da arquivologia? Conseguiu ouvir, Adalto? É para mim? Para mim? Eu acho para os dois, né? Para você e para o Maurício. É para mim, né? Olha, aqui, essa pergunta diz respeito, temos que fazer o recorte temático, né? Porque o que a gente conhece atualmente? O conhecimento, ele é acessado pelos livros, né? E eu diria que seria a resposta que não foi nem elencada. A arquivologia da museologia e da economia, são os livros. A fonte primária do local onde a gente normalmente encontra as informações e o que a gente tem vivido ao longo da nossa vida acadêmica, né? São os livros, né? O estudante, tanto no ensino fundamental, médio quanto superior, ele estuda através das referências bibliográficas. O que eu estou dizendo é que, além das referências bibliográficas, a gente tem os arquivos. E, normalmente, são uma fonte muito importante, sobretudo nos temas relacionados à história, né? Porque são os documentos originais que contam, sobretudo, quando o pesquisador está trabalhando e fazendo pesquisas voltadas para um valor histórico do tema que ele está pesquisando. Você quer... Maurício? Queria só complementar um pouco na fala do Adalto, que foi a Mônica, né, que perguntou, né? Uhum. Então, Mônica, eu acho que nem um nem outro, eu acho que é um híbrido.
e algo que, né, estava tentando falar no início, justamente, e eu acho que é uma característica também muito específica do acervo do circo, né, dessa complexidade de suportes, de temáticas e tal, é preciso aí uma junção de esforços, de conhecimentos, de metodologias das 3 áreas, eu diria. Das 3 áreas. No caso de documentos textuais, obviamente que o trabalho vai se pautar pelas normatizações arquivísticas, né, é o mais coerente, né, das coleções tridimensionais, históricas. Eu acho que a museologia pode contribuir muito nesse sentido, e a biblioteconomia também, como o Adalto também já bem levantou, pode nos auxiliar muito, especialmente na questão da documentação, catalogação, que são campos de trabalho que a biblioteconomia avançou muito, até muito mais do que a própria arquivística e a museologia. E eu vejo como necessário essa atuação conjunta, não só para o Centro de Memória do Circo, mas para qualquer instituição de memória. Acho que cada vez mais se faz necessário essa atuação conjunta, ainda mais no momento como a gente está vivendo agora, em que a gente depende muito do uso da tecnologia para acessar os acervos. Verônica, se você me permite, só queria fazer um adendo também rapidamente. O Adalto falou muito da importância do acesso a esses bens culturais para toda a população, né? Existe desde 2012, e acho que você Verônica, né, conhece bastante tão bem quanto eu, o portal Acervos da Prefeitura Municipal de São Paulo, que é um portal que foi formatado justamente para disponibilizar boa parte desses acervos do Museu da Cidade de São Paulo, do Teatro Municipal, do Arquivo Histórico, do Centro Cultural São Paulo. Infelizmente, no ano de 2017, esse trabalho foi interrompido, ou seja, todas as novas catalogações, toda a produção de conhecimento, as novas aquisições de acervos, elas não foram mais contempladas dentro do portal. Mas ele ainda está disponível, então se vocês botarem no Google portal acervo da Prefeitura Municipal, vocês vão ter acesso e vão poder conhecer os diferentes acervos pertencentes à Prefeitura Municipal de São Paulo. No mais, eu concordo ipsis literis com tudo que o Adalto falou sobre essa questão da responsabilidade, da importância da gestão documental dentro da Prefeitura de São Paulo. Certo. Eu gostaria também de acentuar que o trabalho do Sou de Circo tem avançado muito para que em breve a gente possa estar disponibilizando, né, parte do nosso acervo, uma plataforma digital, em primeiro lugar, a própria instituição, daqui a uma plataforma que possa ir para o mundo. Estamos aguardando muito isso, porque acho que vai ser uma grande visibilidade a história que o circo construiu, né? Começar a descobrir a história do circo brasileiro. E esse é o escopo, né, do Sou de Circo. Nós estamos, inclusive, finalizando agora o que chamamos da genealogia do circo paulistano, com as famílias Seissel, Pinto, Queirolo e Pereira, que é meio um protótipo do início da caminhada da disponibilização do acervo do Centro de Memória. Alô? Mais perguntas, Emily? Daira Bonfim, falando que a Biblioteca Nacional Digital é o sonho de todos aqueles que desejam acesso irrestrito aos acervos públicos catalogados e digitalizados. Vale destacar a ampliação qualitativa das pesquisas acadêmicas brasileiras após a abertura da plataforma online feita pela BN. Posso falar um pouquinho? Esse trabalho realizado pela Biblioteca Nacional é um trabalho muito importante. A gente teve uma apresentação do diretor da BN, que é o Joaquim Marçal,
que é uma das pessoas que trabalha muito o tema da preservação dos acervos fotográficos do Brasil. Né? E lá na Biblioteca Nacional, é muito importante que saiba, existe um acervo que é o acervo da Imperatriz Teresa Cristina, esposa do nosso Dom Pedro II. A Biblioteca Nacional tem um acervo de fotografia, praticamente as primeiras fotografias do mundo colecionadas por Dom Pedro II. Esse acervo ficou muito tempo desconhecido desconhecido e dentro da Biblioteca Nacional até que foi encontrado, e aí ele se tornou o primeiro acervo cujo de título Memória do Mundo Internacional, que isso aconteceu em 2007. Foi a primeira vez que o Brasil entrou na lista do Programa Memória do Mundo da Unesco. É um acervo muito importante e ele foi o primeiro a ser digitalizado, é um dos acervos mais consultados, né? E é um tesouro realmente. Então, e aí a partir daí, eu estou fazendo essa referência, porque a partir desse acervo que ganhou notoriedade internacional, o Brasil começou a fazer o seu trabalho começamos a ter o Comitê do Memória do Mundo Brasileiro, fazendo esse trabalho de lançar os editais, de receber as candidaturas a esse título, processo pelo qual o Centro de Memória do Circo passou e foi recebido e agraciado com o título. Eu queria só título de complementação, no sentido de também trazer mais repertório para as pessoas que a gente vai interessado, conhecer o projeto Europeana, né, que é, obviamente, né, um projeto desenvolvido na Europa, com outra realidade, mas eu acho que também pode ser também um estudo de caso para a gente. É um projeto que reúne muitas instituições museológicas, arquivos, bibliotecas, que estão disponibilizando em alta resolução e com imagens liberadas e abertas para uso, ou seja, do domínio público, né, os seus acervos, né? Então, acervos de obras de arte, documentos, livros, documentos históricos, né? E isso tem surtido muito resultado. Atualmente são mais de 27 milhões de bens culturais disponibilizados nesse portal, que congrega aí uma rede de instituições da Europa que disponibilizam esse acervo gratuitamente e com domínio público. Esse trabalho, né, do Centro de Memória do Circo é um trabalho grande também. Eu sempre falo disso, porque se a gente não fizer esse trabalho da pesquisa, se não situar, a gente fica quase com um antiquário, né? Então, é um trabalho grande esse também, de identificar, porque no circo, o circo se preservou principalmente pela memória oral, né? Então, é um trabalho grande que o Centro de Memória do Circo vem desde o início, que é a feitura de biografias, de história, de textos conceituais, de linha do tempo, para poder, inclusive na disponibilização, né, desse material. O Centro de Memória de dar nome, né, ao circo, de dar nome aos artistas, de contar a história dele. Por exemplo, nós temos lá na nossa reserva técnica um local onde os animais eram cuidados quando se machucavam. Ele pertenceu à família Guarani. E aí a gente pergunta, quem é a família Guarani? Precisamos levantar, fazer a biografia, o histórico. Mesmo a própria arte, né, não temos coisas escritas, então está sendo muito
a grande missão, né? A missão do Sandman, a partir desses documentos, também criar a historiografia, né, do circo brasileiro. Eu achei bem interessante. Você produzir conhecimento a partir da imaterialidade, né? Você sabe que com esse programa Sou de Circo é tão bonito, porque tem a experiência do circo, eles montaram um quadro que chega o documento, que é o palhaço, né? E aí eles fizeram todo esse processo, né? E quais são as informações extrínsecas aí? Em que circo você trabalhou? Que números você fez? A que família você pertenceu? Que geração você é? Quem é o seu... todas essas informações, né, que é preciso ter para o levantamento da história do circo. Bom, tem mais uma pergunta aqui da Camila. Ela gostaria de mais referências sobre os conceitos de museologia, arquivologia e biblioteconomia. Onde podemos encontrar mais materiais sobre? Sim, vamos. O Adalto ainda está aí. Vamos até o Maurício. Ele teve até um quadro bem didático, né? As especificidades do arquivo, da biblioteca, né, e do museu. Eu queria, bem oportuna a pergunta da Camila. Aliás, preciso agradecer a Camila, que há anos vem conduzindo, lutando pelo acervo, dando do acervo. Ela deveria estar aqui também, mas tem problema de internet, não conseguiu. Mas queria que o Maurício e o Adalto tentasse falar essas especificidades, né? Responder essa pergunta. Eu queria sugerir, quem estiver interessado, eu acho que tem duas publicações muito didáticas. Claro, e o meu olhar é sempre a partir da museologia, né? Acho que o Adalto também pode depois complementar e trazer outros elementos, mas duas literaturas que eu acho que são de fácil acesso e muito didáticas. Primeiro é esse pequeno dicionário, não sei se eu consigo mostrar para vocês, chamado Conceitos-Chave de Museologia. É um dicionário com terminologias da área de museologia, né? Então, da nossa área, o que a gente entende como catalogação, como documentação, exposição, acervo, o que é museologia, o que é museu, né? Entender que a museologia não é apenas a ciência de estudo dos museus, né, mas é uma coisa mais ampla. Então, é uma publicação mais de cunho terminológico, né? E uma outra publicação, que eu até basei para fazer a apresentação, é esse da professora Ana Maria Camargo e da Silvana Goulart, chamado Centros de Memória. Centros de Memória. Uma proposta de definição. Foi lançado pela editora do Sesc, e, obviamente, que ele aprofunda a questão dos centros de memória, sua atuação, e esse hibridismo dos centros de memória com relação à arquivologia, biblioteconomia e museologia, mas tem um capítulo, o primeiro capítulo, que aborda justamente essa diferenciação que eu falei de forma muito resumida na apresentação, né? O que difere e o que une essas três áreas do conhecimento. Bom, eu posso passar para vocês. Francesco, eu gostaria de indicar uma publicação que lançamos, que é praticamente a única que tem em língua portuguesa, que diz respeito à arquivística audiovisual, do Dr. Ryan Monson, que é um australiano especialista, o diretor do Arquivo Nacional Austrália. Essa publicação ela é muito importante, por quê? Porque a gente percebe que existe uma lacuna de técnicas de arquivo para os acervos audiovisuais, que são muito importantes e que carecem de um tratamento especial, sobretudo quando a gente pensa em termos de digitalização. Então, é um manual, ele
está em língua portuguesa, disponibilizado gratuitamente na página da Unesco. Essa é uma publicação que eu acho muito importante, ela tem uma linguagem bem simples e ela aborda os temas relacionados à problemática da arquivística dentro dos diversas instituições no mundo, sobretudo quando a gente fala do audiovisual, que hoje em dia está crescendo cada vez mais com a advento da internet. Agora, eu queria falar uma coisa assim, que me ocorreu dessa discussão que a gente teve aqui hoje, é que também pelo tempo que eu tenho conversando com a Verônica, toda vez que a gente se encontra no centro, é que eu percebo, Verônica, que o Centro de Memória do Circo, ele é, antes de tudo, um museu do artista, né? Do artista circense. Todo esse seu trabalho de identificar as pessoas, isso é maravilhoso. Essas caracterizações todas, eu acho que eu percebo esse lado humano, esse lado das pessoas. Quem são os artistas do circo? O que eles fazem? De que família? De onde eles vieram? Qual é o que move esses artistas? Isso é muito lindo. Isso é maravilhoso, Verônica. Eu acho que esse aspecto, ele precisa estar o tempo inteiro sendo ressaltado no seu trabalho. Tá? Percebendo isso. Para nós, me chegou na Unesco o trabalho do circo justamente por ele, né? Pela pessoa. Né? E eu gostaria muito que você seguisse essa trajetória e que tenha vida longa o Centro de Memória do Circo. Tá bom? Sim, vida longa ao Centro de Memória do Circo, né, Thaís? Vida longa. Vida longa. Obrigada, Adalto. Eu queria só complementar essa fala do Adalto, que é super importante de valorizar essa experiência do Centro de Memória do Circo, e porque ele justamente, o Centro de Memória do Circo, ele se utiliza de referências materiais, do acervo e tal, mas o principal aspecto que diferencia e que destaca é justamente a valorização da experiência humana enquanto prática que precisa ser valorizada e preservada. Eu acho que isso que é o principal, é entender o ser humano, o indivíduo, como um ator partícipe e importante nesse processo de valorização da memória. Né? Muito mais do que o objeto, muito mais do que a materialidade, e sim a experiência de vida de cada profissional, de cada artista. Obrigada. Que bom estar aqui, que bom. Que bom, porque às vezes as coisas não são fáceis, né? Às vezes não, quase sempre. Então, ouvir isso de vocês, Maurício, de Adalto, a quem eu admiro tanto, mostra que a gente está no caminho, né, meninas? Né? Que estamos fazendo o trabalho. Somos... É bom, né, Emily? Uhum. Né, Thaís? Sim. Renata, Camila, Roberta, Paula, Maria Silvia. Tem tantos. A Júlia, ela fez um comentário Júlia. falando que, né, lembrando que na edição passada o Maurício deu uma aula pra gente que foi muito marcante, porque nos emocionamos muito quando ele pediu que cada um de nós levássemos um objeto que nos fosse querido, e com os nossos objetos e as histórias e a volta dele nos fez entender a importância das histórias que os objetos carregam, né? Que é isso que você acabou de falar, assim, né? Como a experiência é muito mais importante do que o objeto em si. Ah, que legal, legal ver essa fala. E é justamente isso, é você usar a materialidade, o objeto, o documento, como um suporte para trazer as histórias de vida, a experiência humana, né? E a partir daí você cria um repertório e um discurso, né, narrativo para você trabalhar, né? E valorizar determinado aspecto memorial.
Como diz a Rubra, a palhaça Rubra, a potência humana, né? Exatamente. A potência humana. Acho que encerramos aqui, né, hein, Emily? 5h12, acho que é um bom horário para encerrar. É um bom horário. Muito agradecido. Agradecer os espectadores pelas falhas técnicas de comunicação que aconteceram e pelo atraso. E agradecer por persistirem nessa live com a gente. Lembrar que na próxima semana vamos ter Mariana Gabriel sendo entrevistada por Alberto Fernandes Tangará. As histórias vão se cruzando, né? Então, muito agradecida, Adalto, Renato, que está aí do outro lado também, que não falamos dele, Adalto, muito agradecido, Maurício. Querido, obrigada. E viva o circo! Viva! Viva o circo! Viva o circo! Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.